A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E hoje iremos abordar um tema bem relevante e ele é muito influente, né? O tema é sobre diabetes tipo 5. Quem vai nos ajudar a entender este tema é a também nutricionista Luciene Rabelo. Seja bem-vinda, Luciene, novamente. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, diabetes tipo 5, né? A gente ouve falar em diabetes mellitus, né? Esse tipo 1 e tipo 2. E, de repente, tipo 5. Qual a diferença? A gente já ouviu falar também tipo 3, mas só que a gente acaba que não tem muito artigo, muito estudo sobre isso, mas vamos falar sobre o tipo 5, tá? E o que seria, então, esse tipo 5? Então, todo Novidade, mundo pensa, né? Meu Deus do céu, qual é a diferença? Enfim, o que acontece? Foi agora, dia 15 de abril de 2025, agora, né, nesse ano. Recente, foi né? bem recente. A Federação Internacional de Diabetes, eles oficializaram o nome, a classificação tipo 5, em um diabetes que já acontecia, né? Que era o diabetes com desnutrição, era o diabetes do malnutrido, e que normalmente acontece em população de vulnerabilidade social, né? População vulnerável. Então a gente falava muito do diabetes com desnutrição, associado à desnutrição. E agora eles classificaram. Por que classificaram, né? Qual foi o intuito dessa classificação? A classificação foi para saber como fazer um diagnóstico mais preciso, também, né? Porque o diabetes tipo 1 é um tipo, o tipo 2 é outro, o tipo 3, o tipo 5 é outro, né? Então, existe agora um protocolo, na verdade, eles estão montando, é um estudo muito recente. Então, eles estão montando um protocolo ainda, um estudo que provavelmente em 2026 já sai esse protocolo, mas agora a gente já sabe mais ou menos, né, por essa classificação, pela Federação Internacional, como a gente pode, como um médico pode, né? Porque o diagnóstico vem do médico, né? Como ele pode estar definindo se aquela criança ou aquele jovem é um diabético do tipo 5 ou do tipo 1. Sim. E você já até comentou, mas assim, né, para reforçar, né, por que só agora foi reconhecido, né, esse tipo 5 aí? Então, o que acontece? Estudos mostram, né, e até mesmo a IDF fala, né, coloca muito isso, que não é de agora. Na verdade, tem mais de 70 anos. Só que não tinha classificação de tipo 5, né? Tanto é que, assim, eu elaborei há pouco tempo um projeto, né, sobre esse diabetes, e a minha proposta é de trabalhar e através do diagnóstico do endocrinologista, eu consegui fazer toda uma alimentação adequada, intervenção, né, com essa população, vai ser numa UBS lá em Vitória. E aí, mas como você perguntou, né? Por que agora, né? Não, é porque ele agora que foi classificado. Então, porque até o momento tinham a classificação era diabetes tipo 1. Pra tudo, né, no caso. Diabetes tipo 1 que fazia uso de insulina. Hoje a gente sabe que o tipo 2 também, às vezes, precisa, né? Mas esse tipo de diabetes que é necessário a insulina, mas em doses baixas, era classificado como tipo 1. Só que tem muita diferença, a gente vai falar no diagnóstico mesmo, né? Os critérios para chegar a esse diagnóstico, para o endócrino chegar a esse diagnóstico. E quais são os perfis clínicos, né, típicos de um paciente tipo 5? Então, na verdade, a diferença em relação ao perfil clínico, a diferença é somente a magreza e ele ser de vulnerabilidade social, né? Ser de comunidades vulneráveis. Ele já sofreu ou intraútero ou extraútero desnutrição. Esse histórico a gente tem que ter da família, tá?
Porque é um diabetes que afeta o pâncreas. Se é um diabetes que afeta o pâncreas devido à má nutrição, esse pâncreas também ele não vai liberar insulina, ele não vai poder produzir insulina na quantidade adequada. Então, ele provavelmente ele também vai precisar de insulina. Entendeu? Só que não é um autoimune. É diferente do que aquele que a gente conhece, é uma doença autoimune, que é o diabetes tipo 1. E normalmente se confunde muito porque tudo acontece na infância. Então, um sinal clínico que pode ser diferenciado, mas às vezes não dá para ser, é a magreza e a história social da família. Interessante, né? Que consegue, né, fazer agora essa triagem desde cedo, né? Eu acho assim que o estudo tem que ser, essa triagem, ela tem que ser bem robusta, ela tem que ser super completa, ela precisa de várias informações para não ficar nenhum tipo de viés. Porque o que vai acontecer? Essa família, ela está tratando diabetes. Tratando, na verdade, os sintomas, né? Que ela nem sabe se é diabetes ou não. Tratando os sintomas que são muito parecidos. Na verdade, são os mesmos. Os sintomas que a gente vê no diabetes tipo 1, tipo 2, são praticamente os mesmos, né? Sim. Muita fome, quando ele está descompensado, que a gente chama de polifagia. A magreza, muitas vezes, quando também esse diabetes está descompensado, independente de ser aí tipo 1, tipo 2, né? Só que eles têm algumas diferenças quando a gente fala do 1, 2 e 5. E quais são essas diferenças? Então, quando a gente fala do diabetes tipo 2, a gente está falando sobre um adulto, um jovem adulto, que desenvolveu essa doença devido à má alimentação, desde a infância, né? A gente tem visto hoje que assim, a obesidade infantil cresceu muito, então a gente já sabe que é aquela criança em sobrepeso, obesa, ela tem aí uma probabilidade, né, muito grande de ser um adulto diabético, obeso, hipertenso. Com doenças crônicas não transmissíveis de um modo geral. Então, a gente tem como definir dessa forma. Normalmente, esse diabético, ele começa a desenvolver na fase adulta. Normalmente, né? Normalmente, ele é um diabético sobrepeso ou obeso. Isso é o diabetes tipo 2, né? Ele faz uma resistência insulínica. Muitas vezes ele não precisa da insulina, ele só com medicamento é controlado, né? Ou 1 ou 2 medicamentos, com outro mecanismo de ação também se controla. E às vezes não precisa de insulina. Quando você vê um paciente com medicamento e insulina, normalmente é aquele que realmente não controlou através dos medicamentos via oral, né? E aí, a diferença a gente já descarta em relação à resistência insulínica. Porque no caso do diabetes tipo 5, ele tem um pâncreas doente. Esse pâncreas, ele, como eu falei anteriormente, ele não teve nutrição suficiente como um outro tecido, um outro órgão do corpo humano, e quando a gente fala de alimentação, né? A gente sabe que essa alimentação, ela não é só para nutrir o externo, e sim o interno também. Então, a gente tem os órgãos e tecidos e sistemas que precisam ser nutridos, né? E aí, nesse caso, a gente já sabe que tem uma deficiência do pâncreas. Aí a gente começa a pensar diabetes tipo 1 ou tipo 5. Uma forma de saber são exames bioquímicos, né? Então, quando a gente fala sobre diabetes tipo 1, sendo autoimune, você vai ter um anticorpo ali, né? Os anticorpos, que não são só os tipos de anticorpos ali, aumentados. Porque você está falando de uma doença autoimune. Não acontece isso com tipo 5. E aí a gente precisa, né? Para a gente tratar esse paciente, para a gente descobrir aí quantos que a gente tem no mundo, tem em torno de 20 a 25 milhões. Meu Deus, é muita coisa. E provavelmente assim, né, sem um diagnóstico, isso daí está muito vago, né? Isso daí foi informado através do Congresso Internacional de Diabetes, através da IDF, né, que é a Federação Internacional de Diabetes. Então, assim, são informações, mas é um dado epidemiológico, não do Brasil e não do mundo,
tá? Mas a nível de Ásia e África, devido às populações vulneráveis, então. exato, entendeu? Então, a definição e a diferença seria essa, né? Resistência insulínica, que você sabe que ele tem ali um nível de insulina, só que você tem uma resistência, né? Aquela glicose não entra na célula, digamos assim. Tipo 2, né? Normalmente adquire na fase adulta, normalmente um obeso, hipertenso e tal. Já tem aquele má alimentação, Quadro, né? um quadro. E o tipo 1 normalmente não, né? Normalmente não, ele é autoimune. Então você vai ver os níveis de anticorpos aumentados. E no tipo 5 não, no tipo 5 ele não vai alterar. Olha que interessante, hein? O Então, realmente é importante ter, né, esse outro diagnóstico, né, Sim, relacionado a sim, diabetes sim, tipo sim. 5, porque aí consegue identificar mais, rastrear Precocemente, mais né? isso. Precocemente, né? E Exatamente. até mesmo tentar prevenir esse diabetes tipo 5, que tem como, né? Assim, vai prevenindo desde a infância, né? Já sabendo que aquela criança teve privação. Eu acho que, de repente, não sei, aí seria só um assunto mais com o clínico mesmo, com o médico, para saber se a gente até pode retardar todo esse acontecimento através da nutrição, né? Sim. A gente sabe disso. Agora, esse pâncreas, já que não produz, isso vai acontecer, né? Exatamente. Meu Deus. Tema muito importante, né? Muito bacana. E qual seria o mecanismo fisiopatológico por trás desse diabetes? Esse tipo de diabetes? Então, foi o que eu falei para você mesmo, né? O pâncreas, que ele, né, totalmente desnutrido, assim, né, digamos assim. Então, as células, as ilhotas de Langer, né, as células betas, que são as responsáveis por produção dessa insulina, não produz. Ou produz com falha. O interessante é que também, isso daí tudo lendo artigo, tá? E, assim, tudo muito novo, né? A gente até é difícil de conseguir muitos artigos, muitos estudos. Tá tudo muito recente, muito recente, né? E aí eles falam muito sobre o diagnóstico, né? Como chegar até esse diagnóstico, como chegar até esses sintomas, entendeu? É meio complicado, mas assim, é um assunto extremamente interessante, né? Sim. E muito atual, né? Realmente. Às vezes vai passando o tempo, né? E a gente vai aprendendo também, né? Dentro da nossa área que as coisas também vão modificando, né? Então a gente precisa acompanhar esse crescimento. Quando você falou, só te cortando rapidinho, quando você falou sobre a fisiopatologia, né? Só pra gente resumir um pouquinho, o pâncreas, como eu falei, ele fica deficiente, ele não produz. Isso é diferente dos outros, né? Que tem o pâncreas ainda. Sim. Que pode acontecer uma exaustão na produção de insulina, no caso do diabético tipo 2, né? Devido a excesso de glicose, né? Excesso de açúcar, né? Alimentos açucarados, né? Enfim, que a gente sabe. Isso não acontece. Essa privação... Eles vêm de uma privação, isso não acontece no tipo 5. Entende? Então, sim, assim, é mesmo uma exaustão exaustão não, né? Mas aqui uma deficiência ali desse pâncreas. Sim. Interessante que pode acontecer até mesmo intraútero, né? Então, assim, isso fala muito nos artigos também, né? Da criança que foi privada daquele nutriente na gestação. Uma mãe que não tinha condição de comer, uma mãe, às vezes, né, usuária de algum tipo de droga, que, né, se priva, né, inconscientemente de alguns alimentos, né? É uma criança que é uma candidata, com certeza, a um diabetes tipo 5. E vou fazer uma pergunta que a gente nem combinou aqui. Vou te perguntar. Por exemplo, uma gestante que ela tem ali o diabetes gestacional. Uhum. A criança também corre o risco de mais à frente ter alguma diabetes? Não, diabetes tipo 5 não. Já seria outra coisa, entendeu? Diabetes, vamos dizer, é privação mesmo. É má nutrição de mãe e filho, entendeu? Uhum. Mas as outras podem acontecer. As outras sim. Agora o diabetes o diabetes gestacional, né? Se não tratado, isso com certeza isso pode estar afetando a criança, isso é fato. A criança nasce gigue, né? Tem todo que pode estar afetando a criança mais tarde. Mas não é o caso do tipo 5, tem que se cuidar.
Então vamos lá. Quantas pessoas podem ser afetadas pelo diabetes tipo 5 no mundo? Foi o que eu já... Milhares, né? milhares, Você já tinha Quando eu já falado. tinha falado, em torno de 20 a 25 milhões, né? Muita coisa, né? Se Se bem você que é um parar dado pra muito pensar. recente ainda, porque é um E dado... pode aumentar, né? Pode, é um dado ainda pensando aí na Ásia e África, né? Uhum. Foi um dado também informado através do Congresso Internacional. A gente também tem, né, aqui no Brasil também, né, várias situações de fome e tudo mais. Então esse número pode estar bem maior, né, do que a gente imagina. Sim. Vai crescendo, né, em vez Exato. de diminuir. E assim, a gente sabe, né, Bruna, que assim, por que cresce, né? A gente agora falou de um diabetes que, infelizmente, a forma de prevenir são políticas públicas, Sim. né? Exatamente. São políticas para essa população vulnerável, com mais condições, que na verdade a gente está falando aqui de insegurança alimentar, Realmente. certo? A gente está falando de uma mãe que não tem como consumir o alimento por algum motivo e muitas vezes porque não tem acesso a ele, né? E vai gerar uma criança com deficiência nutricional. Então é insegurança alimentar. Então a proposta, né, para melhora desse tipo de diabetes são políticas públicas, acesso a medicamento, não, mas a exames para detectar. Uma das coisas que nesse meu projeto, eu sei que a gente vai ter muita dificuldade, é para fazer os exames de anticorpos, que eles são mais caros nesse paciente. Né? E também tem um outro exame, que é o peptídeo C também, que eles precisam para saber. Na verdade, né, a pró-insulina, né? É a prévia da insulina sendo formada. Então, o peptídeo C também precisa e é caro. Então, o que vai, né, que é o mais complicado desse meu projeto, vai ser isso aí. Porque a gente precisa do apoio, né, do Estado, enfim, isso é muito importante. Muito bom. Você deixou bem explicado também falando sobre os desafios do diagnóstico, né? Sim, dessas diabetes. Pelo que também se fala, né, na federação, não parou por aí. Isso aí só foi uma oficialização, né? Foi oficializada essa classificação de diabetes tipo 5, mas agora que eles estão começando a definir. Então, hoje, a definição é essa. São os anticorpos, exames de anticorpos, peptídeo C e a magreza, ou seja, né, o IMC menor do que 19. E, normalmente, acontece no jovem adulto, ou seja, não na criança, propriamente, é mais no adolescente. E como adolescente até mais ou menos uns 19, 20 anos. Eu te cortei. Não, tudo bem. Como deve ser o tratamento relacionado, né, para esses pacientes que são diagnosticados com diabetes 5? O tratamento é o mesmo, só que a gente precisa de um reforço para a família. Na verdade, a gente tem que tratar antes, né? Porque o tratamento depois do diabetes, para você ter uma ideia, também se fala nos artigos, né? Que até a insulina aplicada, ela tem que ser em menor quantidade, né? Porque é um diabetes que muitas vezes faz uma hipoglicemia, entende? Então, assim, não são todos que têm totalmente a falha da produção, entendeu? Então, assim, isso, estou falando da parte médica, né? Mas a parte nutricional, que é a parte que nos compete, o tratamento é o mesmo do diabético tipo 1, do famoso insulino dependente, do antigo insulino dependente. Porque hoje a gente tem também o diabetes tipo 2 que está utilizando, né? Então, assim, hoje o tipo de tratamento é a contagem de carboidrato que a gente precisa fazer, né? Com muito detalhe. Isso é importante para a família entender que o carboidrato tem que ser contado, independente de ser 5, 2 ou 1. Utilizou insulina, de preferência, principalmente para quem utiliza insulina, é necessário uma contagem de carboidrato. Então, isso fica pela nossa responsabilidade, né, do nutricionista. Fora isso, a gente sabe que a importância de todas as recomendações. A ingestão de fibra, do carboidrato ser mais complexo, um carboidrato que a gente chama aí de refinado, né? Todos falam aí, o carboidrato simples, o carboidrato refinado, ou seja, pão branco, a farinha de um modo geral, né? A farinha branca, né? A gente tem que diminuir, reduzir, colocar mais fibras, né? Tem que ser, de repente, uma farinha integral.
100%. Substituir um pão integral por uma batata, por um inhame, né? Muito mais saudável, e que é considerado um carboidrato complexo. E por que isso? Porque a gente sabe que esse carboidrato ele vai ter uma dificuldade maior de ser absorvido, né? De essa glicose entrar na célula, né? Então tem um índice glicêmico menor em relação a um carboidrato refinado, né? E quais são os riscos e complicações que pode ter, né? Diabetes tipo 5? O desconhecimento leva a muitos riscos, né? Então, assim, falando de um diabetes de um modo geral, que eu acho que isso também não teria muita diferença, a gente sabe que o diabético, ele normalmente, tem um diabético que é mais silencioso, né? E o diabetes que não. Então, assim, falando do diabetes tipo 1, né? Que é muito parecido com o tipo 5 aí. O diabetes tipo 1, você vai precisar... Normalmente acontece uma cetoacidose diabética, normalmente. Por isso que a família entende que aquela criança corre com ela para a unidade básica, para uma emergência, né? Que a criança está muito mal, e aí verificam que aquela criança é diabética. E aí começa a utilização, o uso da insulina. Uma coisa muito grave mesmo, que a criança pode até a óbito se não perceberem antes, né? A mesma coisa vai acontecer com diabetes tipo 5, só que, mais uma vez eu falo, isso daí tem que ser prévio, né? Porque quando a gente fala de diabetes tipo 5, a gente já está tratando uma desnutrição. Então, o que tratar primeiro? Se você trata a desnutrição, ele não vai chegar ao diabetes tipo 5. É por isso que eu falo um tratamento prévio. E quem trata a desnutrição são os nutricionistas. Entendeu? Então, assim, o médico ele vai precisar muito da gente nesse momento, porque é um tratamento prévio. Por isso que eu falo das políticas públicas. Se a gente tem aí uma abordagem, né, da saúde da família, indo até os locais, né, de difícil acesso, para saber aí como é que essa criança, né, a avaliação topométrica, para saber como é que está esse jovem, essa criança e tal, a gente tem como buscar esse jovem e tratar essa desnutrição, para não chegar lá na frente com diabetes tipo 5. Exatamente. Tem que ser antes, né, de tratar. Porque todos os sinais e sintomas são muito parecidos. A única coisa diferente, às vezes, é a magreza mesmo. E o IMC, né, que eles colocaram como menor de 19. Mas os sinais como eu falei, do diabetes tipo 1. Magreza intensa, sudorese, pode acontecer, né, um paciente às vezes desmaiar, inconsciente, isso tudo devido ao excesso de glicose, tá? Isso daí são sinais e sintomas que é muito comum em todos os diabéticos, principalmente tipo 1, né, que eleva-se muito a glicose devido à falta da insulina, né, a morte da célula, né. Isso pode acontecer também com tipo 5. É diferente do tipo 2, que é um diabetes silencioso, né. O tipo 1 também é silencioso, porque quando acontece aí esse diagnóstico do tipo 1, essa criança, esse diagnóstico, ele vem com todos os sintomas, mas só que ele já é diabético, ele já tem essa morte dessa célula há 5, 10 anos. Que interessante, né? E quais são os próximos passos para a pesquisa, para ela adotar aí esse novo tipo, né, em prática clínica? Então, também a federação fala muito em estudos, né, ao longo de 2026, para estar oficializado já foi, né? Mas para estar fechando mesmo, né? É uma diretriz, que a gente hoje não tem diretriz, né? Então, eles querem fechar essa diretriz, acrescentar na diretriz brasileira de diabetes, né, que a gente tem, 2025, acrescentar essas informações, mas para isso vai ser necessário ainda o início desse estudo, que começou aí em abril. Então, até agora a gente não tem uma finalização, né, sobre isso. Pelo menos é o que está sendo informado aí, né, na mídia, em revistas científicas e tal. Então a gente vai ter que ficar acompanhando. É importante acompanhar, porque é um dado muito recente. Como eu falei, há 70 anos a gente já era estudado,
né? Mais de 70 anos já é estudado a desnutrição associada ao diabetes. Se você buscar na literatura artigos, você vê artigos, mas não com diabetes tipo 5, Sim. não com essa classificação, e sim a má nutrição associada ao diabetes. Então já estavam estudando antes, só agora. Eu acho que eles querem definir mais como diagnosticar para não ficar, né? Você tratando um, tratando o outro. Sim. Que no final, para a gente, como eu falei, o tratamento é o mesmo. Para o nutricionista, o tratamento nutricional vai ser o mesmo. Sim. Só que para o médico tem que ter uma definição, porque tem os sinais, sintomas, né? Os exames precisam, né? E até mesmo não tem como falar em segurança alimentar, né? Então a gente tem que tratar lá na frente, né? Antes, né? Para não acontecer lá na frente o diagnóstico. Antecipando aí, gente. Muito interessante esse tema. Nós já estamos quase acabando. Você quer deixar algum recado? Falar mais alguma coisa? Assim, o recado que eu acho importante deixar para, né, para toda a população é a importância do diagnóstico prévio de todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? Tanto diabetes, diagnóstico que as pessoas não sabem, na verdade. Então, qualquer tipo de sintoma, primeiro, alimentação adequada. A gente, como nutricionista, né, Bruna, a gente tem que falar. Com certeza. Vamos orientar a nossa população a se alimentar bem. Alimentação de verdade, alimento de verdade não é caro. É saber escolha, são escolhas, né? Saber escolher, né? Então, você pode ir para uma feira, no final da feira, que você vai ter ali um legumes, uma verdura, uma fruta mais barata, se for o caso, né? Dessa população aí mais vulnerável. Tem como, né? O reaproveitamento dos alimentos, que a nutrição trabalha muito, né? Exatamente. Então, a gente tem como colocar isso para os nossos filhos, para a nossa família, né? E a gente, como nutricionista, orientar essa população que não tem condição de comprar o alimento de verdade, né? Então, assim, é responsabilidade do nutricionista, a gente sabe, mas a população, a família também tem que ficar atenta a isso. Envolvida, né? Tem que estar envolvida, porque de repente a gente fala de uma doença crônica que não tem cura e que foi devido a uma deficiência nutricional, entendeu? Então, assim, ter cuidado prévio, né? Então, assim, vamos cuidar da nossa família, né? Dos nossos filhos, das pessoas que convivem ali. Às vezes não é filho, mas são pessoas que convivem, né? Pessoas ali da comunidade, orientando. Um orientando o outro. Eu vi isso na TV, eu acho importante. Então, vamos orientando as famílias, vamos orientando, porque é tão fácil, né? É só mesmo uma reeducação, né? Uma reeducação alimentar, né? Então, o meu recado é esse. Vamos pensar em nos alimentar melhor e orientar a população quanto a isso, para a gente não chegar aí numa doença crônica. Não estou falando nem só sobre diabetes, né? Mas geral, sobre outras, né? A gente sabe que hoje o Brasil e o mundo, a gente tem um índice muito alto de obesidade infantil. Então, assim, mas é obesidade infantil? Não, é o adulto obeso. É o futuro adulto obeso, entendeu? E se chegar à fase adulta, a gente sabe que, né, vem a obesidade aí com várias comorbidades, com várias doenças associadas, todas as complicações. Então, às vezes, não chega nem à fase adulta. Por isso a gente precisa, né, se prevenir, né? Exato. Eu acho que a frase é essa, né? É a prevenção, É isso que eu acho bacana na nutrição, né? A nutrição, ela previne, ela não cura. Na verdade, não é a cura, né? Sim. Agora, não adianta a gente esperar a doença para depois tratar, né? A nutrição, ela faz toda essa parte de prevenção. Tem como prevenir, né? Exatamente. A gente pode curar, o alimento cura? A gente sabe que sim. São, né, compostos que tem dentro desse alimento, pode curar, mas assim, o ideal é a prevenção. A prevenção é mais eficaz, né? Sim. Por exemplo, se a pessoa já tem até mesmo diabetes ou hipertensão, a gente consegue com a alimentação, né, dar uma equilibrada. Sim. Mas se ela tivesse se alimentado antes, né? Não chegaria nem essa doença crônica, né? Exatamente. E a gente sabe que uma leva a outra, né? Hoje a gente tem visto muito doença crônica, doença renal.
Sim, né? devido Porque ao dos diabetes dois. mal curado, né? Maltratado, né? Então, assim, Exatamente. é um problema. Isso aí. Então, vamos finalizar aqui. Te agradeço, né, pelas Obrigada. informações, né, tão recentes, né? Aham. Nosso programa está muito atual. Então, eu vou finalizar o mesmo. programa falando um texto bíblico que está lá em Jeremias 29, no versículo 11, que vai nos dizer: Porque eu bem sei os pensamentos e penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, nós sabemos, né, que o fim que nós esperamos é estar na eternidade com o Senhor Jesus, né? Esse mundo a gente vive aqui tem tantas situações, né, adversas, né, tantas doenças, né? Nós também temos, né, a parte da nutrição, dos médicos que sempre estão muito envolvidos com a cura, né, ou tentar amenizar Sim, aí claro. outras patologias, né? E nós temos que agradecer a Deus, né, porque temos esses conhecimentos, né? A cada dia vai modificando, porque a sociedade em si também tem sido modificada, né? Sim. Através de tantos alimentos que tem hoje em dia, que às vezes os alimentos ultraprocessados. Então, é uma sociedade que tem se alimentado um pouquinho, né, com mais dificuldade, mas a gente tem também a nossa parte de fazer, né, de educar as crianças, os adultos, os idosos que nos assistem, para que a gente consiga viver bem, né, viver com qualidade, né, até o dia perfeito que a gente consiga subir para a eternidade. Então, eu te agradeço, Luciene, mais Obrigada uma você. vez, tá? Pelas informações, pelo conhecimento que sempre nos informa aqui. Muito obrigada, convidada para vir sempre no nosso programa. Obrigada. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!